Boa tarde, já iniciamos agora o nosso segundo momento do programa Tarde ao Vivo. Está aqui do meu lado a professora Ranieri Pessoa. Isso. É com você essa tarde linda, maravilhosa, com os bisu quentinhos do Enem. O que você trouxe para nós? Tem muita gente esperando esse momento. Vamos lá, né? Então, boa tarde a todos e a todas. É um momento, primeiramente, que eu sempre digo, de muita paciência, porque é uma prova cansativa. A prova de humanas, ela vem aí com 90 questões, que envolvem, né, muita leitura e muita contextualização. A prova de humanas, especificamente, que envolve aí as 4 grandes áreas, que é geografia, história, filosofia e sociologia, e eu vou contemplar aqui essas 3 áreas, história, filosofia e sociologia, né, hoje pra gente. Como é que ela funciona? Primeiro, existe uma interdisciplinaridade, é por isso que ela vem com contextualizações, com textos grandes, e aí o aluno às vezes se desespera naquele primeiro momento, porque vê logo a questão longa, né, como é que eu vou fazer? Primeiro ponto, leia o referencial bibliográfico, é muito importante. Por quê? Porque como os textos são longos, no referencial bibliográfico ele pode te dar uma dica do que já se trata o texto. Por exemplo, um texto sobre cidadania. Se o referencial bibliográfico já está colocando cidadania, democracia, Estado, então você já sabe do que é que o texto está se tratando. Como são muitas contextualizações, então, por exemplo, na área da filosofia se cobra muito filosofia antiga, que aí trata muito de ética e moral. Pode ter certeza que sempre vai cair uma questão de ética e moral, que aí vem Sócrates, Platão, Aristóteles. Né? Você não pode se esquecer desses filósofos que são muito importantes. Na filosofia moderna, se exige do aluno conhecimento sobre racionalismo e empirismo, que são metodologias iniciais para a questão da filosofia, que aí sempre vai cair René Descartes, David Hume, John Locke e os contratualistas, que também é sempre recorrente. Então, são textos que remetem a esses autores. Um outro ponto muito importante, filosofia contemporânea, que trata de Hannah Arendt, e especificamente essa contextualização ela linka com história, porque fala muito sobre autoritarismos e totalitarismos. Inclusive em história cai muita história do Brasil, que pode remeter à ditadura militar, aí é um link que dá para o aluno fazer com esse conhecimento filosófico sobre autoritarismos. Que existe uma diferença que é bem significativa entre o que é autoritarismo e o que é totalitarismo. Autoritarismo significa todos os regimes militares que aconteceram na América Latina, e totalitarismo, o que aconteceu na Europa logo após, logo a Segunda Guerra Mundial. E aí entra Mussolini na Itália, entra Hitler na Alemanha e entra Stalin na Rússia. Tá? Então é bem interessante o aluno também entender essa contextualização. Em relação à continuidade das grandes áreas, pode cair algumas questões sobre existencialismo, já caiu, falando sobre Simone de Beauvoir, Sartre, que vai tratar sobre a questão da teoria do conhecimento do ser humano, quando ele se dá conta de si mesmo. Aí vem a angústia, que a gente tem aquela questão da finitude humana. A filosofia ela sempre tendeu a se preocupar sobre a própria condição humana e sobre as suas questões em relação consigo mesmo e com o outro. Por isso a relação existencial. Eu até cheguei a fazer listas com os meus alunos da prova do ano passado e caiu uma questão sobre isso, finitude humana, que é uma condição que trata da escola existencialista. E sempre pode cair Sartre, Simone de Beauvoir, são os principais. Voltando agora para a sociologia, que é a interdisciplinaridade, sempre vai cair alguma questão sobre diversidade cultural, pessoal, porque a gente está falando de Brasil, miscigenação, racismo estrutural. Isso cai muito na contextualização lá do período colonial, que aí também entra história. Portugal, com o primeiro processo de miscigenação, que é o indígena, que aí chama de mamelucos, e depois o processo de miscigenação que veio com os negros, que a gente chama de cafus. Então, a gente é uma grande colcha de retalhos. Cai muita questão de sociologia do Brasil, que aí remete a 4 filósofos, 4 sociólogos que são muito importantes. Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes, Gilberto Freire e Roberto da Mata. Só febre. Só. São os melhores da sociologia brasileira, que sempre vai falar sobre o processo de miscigenação,
a questão do racismo no Brasil, que houve um problema de não integração do negro na sociedade brasileira, logo após a abolição da escravidão. Isso acabou diretamente influenciando nesse processo de desigualdade social que tem muito no Brasil, e aí o processo de marginalização do negro. A questão também do indígena, que é remetido por Darcy Ribeiro, sobre a questão de uma violência que muitas vezes colocou no nosso imaginário como algo muito passivo em relação ao índio, né, nesse primeiro processo de miscigenação. A questão que também fala sobre etnocentrismo, que remete a um pouco à antropologia. Então, o aluno é interessante saber o que é o etnocentrismo, que é exatamente essas teorias raciais que vieram do século XX para cá, que trouxeram a ideia de povos civilizados e povos não civilizados, a ideia de superioridade e inferioridade. Isso acabou acarretando todo esse processo de racismo, né, no Brasil, que especificamente está muito atrelado à cor da pele. Inclusive já caiu uma questão falando sobre cotas, né, que trouxe essa problemática que tem no racismo estrutural do Brasil, né, que muitas vezes parece que a gente convive bem uns com os outros, né, mas quando a gente trata de cor, de marginalização, o negro está sempre nos piores postos de trabalho, ele está sempre ganhando menos em relação ao branco. Já teve questões também que caiu sobre o processo de trabalho, porque trabalho é uma temática muito alta no Enem, para todas as disciplinas, tanto na geografia, história, filosofia, sociologia, a questão do trabalho, a relação do homem com o trabalho. Então tem caído muita questão sobre precarização do trabalho, no processo de uberização, entra a questão da interdisciplinaridade. Aí pode trazer relação de gênero, relação de cor e etnia. Tá? Então, o aluno é importante estar atento a essa parte de diversidade cultural e trabalho. Tem caído muito, de 5 anos para cá, tá? Na prova do Enem. Em relação às temáticas, né, também poder e Estado, cai muito questão de cidadania e democracia, tá? Aí, remetendo à história, pode cair muito o período do processo de redemocratização no Brasil, que aí vem a Constituição de 88, tá? A Constituição da Cidadania. Geralmente cai o texto de José Murilo de Carvalho, que é um sociólogo brasileiro. Thomas Humphrey Marshall, que é um sociólogo britânico, que vai falar sobre a estrutura do que é a cidadania. Aí, para ser um cidadão, eu preciso ter direito civil, direito político e direito social. O que é o direito civil? É a construção base de um cidadão, né? Vida, propriedade e liberdade. Político, né? As lutas em relação ao voto, né? Tanto votando quanto sendo votado, ou participando de um plebiscito, ou alguma assembleia, ou alguma associação. E o direito social, que esse remete muito, pessoal, à sociologia do Brasil, porque a Constituição de 88 deu muita ênfase ao direito social, que aí vem todos os direitos adquiridos a partir de lutas, que aí recai sobre movimentos sociais, que é um contexto também que cai na prova de humanas, e especificamente sociologia, que é a questão do movimento social voltado para a luta da dignidade humana, né? Aí vem direito à moradia, direito à educação, direito à segurança, direito à saúde, que isso é um respaldo inicialmente que ele está totalmente ligado ao público, né? Ao setor público. A gente sabe que essa questão do privado é mais uma concessão da sociedade civil, mas tudo que vem remete a movimento social é do setor público, né? Apesar de que a gente pode ter algumas políticas públicas vindas do ambiente privado, mas quando a gente trata de política pública e promoção de estado de bem-estar, seria o Estado principal proveniente disso, né? Então, pode cair questões sobre cidadania que trate sobre essa questão do Estado em relação de poder. Outro ponto da filosofia contemporânea, a gente pode tratar muitos autores da escola de Frankfurt, que aí vem Hannah Arendt, e vem Habermas, e vem Michel Foucault, que vai falar sobre controle do Estado. Hannah Arendt trazendo os regimes totalitários, tá? O Michel Foucault falando sobre o controle, e aí ele vai trazer uma questão que se chama microfísica do poder, e aí ele vai tratar não só do poder institucional, que é aquele do Estado para conosco, que seria o poder vertical, né? Mas ele também vai dizer que nós, enquanto integração social, relação social, também somos agentes de poder. Então ele vai dizer que o poder é relacional. Então ele vai tratar da questão do panóptico, já caiu algumas vezes no vestibular. O panóptico seria basicamente assim, Big Brother. Nós somos seres que estamos a todo momento sendo vigiados.
né? Lá na década de 50, que é quando eles estão analisando isso, e aí vem um arquiteto que se chama Jeremy Bentham, ele vai tratar de como seriam as prisões no mundo moderno, ele vai dizer que a nossa vida é mais ou menos isso, né? Uma ideia prisional, só que agora ela se expandiu para as outras instituições, como a escola, os hospitais, os manicômios, né? Ele fala muito no início do século XX, como era tratada essa questão do controle social para com os indivíduos, que entra muito, pessoal, na questão do comportamento. Nós temos comportamentos guiados por regras, né, que são institucionalizadas ou baseadas em tradições, tá bom? Então, é uma contextualização que tem caído bastante. Outro ponto, e aí se você quiser me intervir, pode ficar à vontade. Estou tranquilo, tá? Foi muito bem, a gente está aprendendo muito. É porque, assim, é interessante pensar que na base das humanas, geralmente o pessoal fala, não, é mais fácil, porque eu vou ler e tal. De fato, há uma base muito boa de interpretação textual, que se você utilizar bem, você se favorece. Mas tem alguns conceitos que são importantes, que são esses que eu estou pontuando aqui, né? Mas uma outra dica em relação ao texto, por exemplo, além de você olhar o referencial bibliográfico, é interessante você observar o enunciado da questão, porque às vezes o aluno ele até está entendendo o texto, mas ele está um pouco nervoso e o enunciado da questão ele não interpreta direito, e aí ele coloca a alternativa errada. Às vezes ele sabe do que está se tratando, mas o enunciado ele se confundiu, né, e não conseguiu entender. Então é interessante fazer o quê? Leia todos os comandos direitinho e vá para todas as alternativas. Comece por exclusão. Comece excluindo a alternativa que não faz nenhum sentido no texto, porque sempre tem. 2 ou 3. Aí você pode ficar na dúvida ali entre 2, mas isso acaba aumentando muito a sua chance de acerto. Então, a dica seria, comece por exclusão. Exclua os itens que não tem nada a ver, porque às vezes o aluno está tão nervoso, às vezes ele fica, caramba, marcou logo aqui, não faz sentido, né? Exatamente porque é importante ele analisar esse enunciado da questão. Porque, diferente das exatas, por exemplo, nas humanas não tem aquele piso exato para a gente falar para o aluno, mas ele tem que utilizar essas expertises. Interpretação, ler o referencial bibliográfico, porque ele dá a característica ali do que o texto está tratando, né, do conteúdo do texto, e as alternativas começam por exclusão. Tá? Só para a gente contar um pouquinho, quem está chegando agora, como a gente está falando de interdisciplina que está intercalando, né, a história, a sociologia e a filosofia. E algum candidato que não se identifica com uma dessas disciplinas, ele vai ter alguns obstáculos em responder essa questão. E não familiarizou, a prova já amanhã não tem como ele correr de prejuízo, como é que ele deve cuidar disso aí? Eu sempre digo que é muito delicado estudar na véspera. É muito delicado. A gente já está há um tempo, né, fazendo prova do Enem com esses meninos. O último dia é um dia de relaxar, na verdade, né? Eu acho que o último dia foi ontem. Mas se você quiser pegar alguma coisa, reveja as questões que você fez. Porque não adianta, sempre a gente tem que dar uma olhada nas questões que foi feito. Porque o conteúdo em si, se você for estudar agora, pode ser que você se confunda e piore a situação. Eu não recomendo ler mais nada, porque é muita coisa, né? Caso você queira, utilize a ferramenta hoje que a gente tem, né, de internet, para rapidamente você... eu esqueci essa palavra aqui, deixa eu colocar aqui. O que é etnocentrismo? O que é ontologia? Né? O que é epistemologia, por exemplo, na filosofia que a gente utiliza muito, que é a teoria do conhecimento. Esqueci desse nome aqui. Pontualmente você pode pegar ali um pouquinho da questão conceitual. Mas, se realmente você achar que precisa, então analise novamente as questões passadas. Porque, conteúdo em si, gente, não dá mais. É muita coisa, né? E a gente viu isso no ano inteiro de forma bem pontual. O que eu sempre costumo dizer é ficar relaxado. É relaxar e fazer uma boa interpretação textual. Porque o que tinha para aprender... Agora, nesse momento, se você estiver confuso, pode ser que confunda mais. Procurar dormir bem, ter uma boa nutrição. Durma bem. Não coma nada de diferente também, tá? Porque geralmente o aluno vai lá e come ou toma alguma coisa que ele não costuma tomar e vai que no outro dia de manhã ele se acorda mal, né? Coma uma coisa leve, beba muita água, né? Se quiser assistir alguma coisa, né, assista, que vai te ajudar ali até no repertório da redação, né? Porque
é utilizado muito na redação, que aí a professora falou anteriormente, sociólogos e filósofos, que são muito importantes, porque esses repertórios fechados, eles não são mais bem analisados pelos professores, né? A gente tem que trazer sociólogos e filósofos que linkem com a própria realidade, que aí fica um texto mais autoral, né? Digamos assim. Então, essa dica final seria um momento para você relaxar, espairecer e confiar em si mesmo, porque tudo foi estudado. Né? Tem muitos alunos que às vezes parece que não confiam em si mesmo, mas confia em si. Né? Confiar em si eu acho que é o primeiro passo para você ter tranquilidade, serenidade, porque é uma prova longa, cansativa. Uma outra dica que eu gosto de dar também é em relação ao gabarito. Como são 90 questões, e aí o tempo é curto e ainda tem a prova da redação, eu acho interessante que o aluno, na hora que ele estiver terminando cada prova de humanas, se ele já tiver certeza nas alternativas ali ou tiver uma certa segurança, vá logo gabaritando. Porque se você deixar tudo no final, faltando 30 minutos, você vai se desesperar, você vai errar alguma coisa no gabarito. Né? Isso tem grande chance de acontecer, então é melhor você já ir gabaritando aos pouquinhos ali, já fazendo alguma parte do gabarito, para não deixar tudo para o final, que aí pode ser um pouco desesperador, né? E o tempo ele corre rápido, né? Quando você está fazendo as questões. Corre o risco de trocar uma certa coisa errada. Exatamente, pode correr. Aquelas angústias de terminar, o tempo já encerrou. Isso, exatamente, porque é uma prova que ele exige do aluno não só conhecimento, mas uma estrutura de como é que ele vai se organizar para terminar aquela prova no tempo hábil, né? É por isso que a gente faz muitos simulados durante o ano, exatamente para o aluno simular aquela situação. Ele não pode perder tempo, ele tem que utilizar a estratégia que foi utilizada nos simulados. O caderno de prova, ele vem mais para marcar ou mais para escrever? Costumado vir mais para marcar ou para escrever? Não, é para marcar mesmo. Né? O caderno de resposta só tem lugar para marcar, não tem nenhum lugar para escrever. Só tem o rascunho dentro da redação. Só a redação, né? Exatamente, do resto não tem nenhum lugar para ele rascunhar, não. Por isso que segue a dica lá de eliminar aquelas que não tem nada a ver com o que não tem nada a ver, já elimina, já corta ali e aumenta a sua chance de acerto, né? Porque sempre vai ter uma ou outra que não vai fazer sentido ali no texto. Então você já elimina logo. Para quem está chegando agora, qual o peso que tem no votação no Enem? Pronto. Essa parte é muito interessante porque a prova do Enem não é uma prova de soma zero. Sim. Né? É uma prova de TRI. Então, mesmo que o aluno queira, vamos pensar, medicina, em que o peso maior estaria lá nas exatas, biologia, química, mas ele não pode negligenciar as humanas, porque as humanas ela tem um peso essencial na questão da própria lógica da TRI. Porque, por exemplo, o algoritmo lá, se tu começar a chutar um monte de questões e aí tu acertar, digamos, que eventualmente só as questões mais difíceis e não as mais fáceis, o algoritmo vai entender que tu chutou, a tua nota vai lá para baixo. Porque tem muito isso do aluno dizer assim, poxa, eu acertei tantas questões e um amigo meu acertou menos do que eu e a nota dele foi lá para cima. Mas é porque teve uma lógica, né? A lógica das médias para as mais difíceis. Existe ali uma contextualização que o algoritmo ele entende de forma racional e lógica. Então, se você acertou as mais difíceis, é porque é óbvio que você vai acertar as mais fáceis. Né? Então, o aluno ele tem que perceber isso que tem na prova. Então, o peso, na verdade, eu acho que não é nem analisar o peso, é a forma como você está respondendo as questões, porque, na verdade, tudo vai valer. Tudo. Às vezes, qualquer uma a mais que você acerte em relação ao outro pode ser decisivo para você conseguir o curso que você quer. A prova do Enem é uma prova que remete realmente um conhecimento universal do aluno. Né? Eu sempre, é melhor pelo excesso do que pela falta. Né? É melhor o aluno ir pelo excesso do que pela falta, porque se ele for pensar só em peso em si, né, pode ser que ele não consiga lá na hora projetar bem o que ele pretendia e ele cair nessa malha fina aí, digamos, do algoritmo, porque o algoritmo ele vai tratar as suas questões dessa forma. Né? Não é por soma zero. Então quem respondeu só as mais difíceis foi o chutando. Chutou, deu certo. Existe uma possibilidade grande, né? Porque não é lógico. Existe, eu não sei, né? Vai ser ali mesmo. Exatamente, não é lógico, ele também entende isso. Então é bom você travar ali um método, né?
Você já fez isso no simulado, né? A gente acredita que todos os alunos já fez isso no simulado, exatamente para poder entender o raciocínio da pontuação do Enem, né? Mas é um peso bem considerável hoje as humanas, porque o Enem ele tem se voltado muito para essa interdisciplinaridade. É por isso que é uma prova que se torna muito cansativa. Que pena que está nos assistindo, tendo esse conhecimento incrível, não ganha presente. Só ganha presente quem vem aqui palestrar e der muita informação, esse discurso quentinho, de muita precisão, de muita grandeza. Isso é programa já feito, projetado para vocês que estamos aqui. E aqui um presente lindo, maravilhoso, e vão dormir bem, vão se hidratar bem, façam uma boa prova, né, professora? Exatamente. Cuidem de si, acreditem em vocês e durmam, tá? Por favor. Muito obrigada. Linda. Foi um prazer e agradeço o convite. Em breve está voltando. Aqui quem vem a vez volta outras vezes. Fechou.